Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Você pode glorificar a hora que você quiser, tá? No finalzinho da ministração, eu compartilhei com quem estava aqui no workshop, que na minha cabeça eu estava pensando em duas ministrações e clamando a Deus para me revelar qual seria. E aí quando eu saí daqui não era nenhuma daquelas duas. Isso é um bom sinal. Que certamente Deus vai falar aquilo que Ele quer falar nessa noite. Lucas capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 26. Tá? Verso 26 a seguir. Isso, maravilha. Que isso, colocar a revista Corrigida e Fiel? É porque de tarde eu pedi, pastor. Eu falei, gente, eu sou velho, eu gosto da revista Corrigida. Chegaram perto. A Fiel já está pertinho. Ó, para essa mídia, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo. Segue aí, 36. Volta lá, 35, por favor. Isso, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Tá chegando? Eu chego dando trabalho, né? De deixar quietinho ali, né? Agora pula para o verso 46. Enquanto eles estão montando, a gente vai lendo a Bíblia. E disse então Maria, e na verdade a partir daí Maria começa a cantar um hino. E o hino é mais ou menos assim: a minha alma, volta lá. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome. Você percebeu que essas últimas palavras, elas também estão em Apocalipse capítulo 4, verso 8? Maria, ela canta uma canção, depois de receber uma visita de um anjo, e ela finaliza um trecho dessa canção dizendo que o santo, ele é poderoso, ele é o Senhor dos senhores. E Maria ainda não sabia como que aconteceria, ela ainda não tinha certeza de tudo que viria a partir daquele momento. E provavelmente, ela cantou uma canção
Eu não sei qual era a melodia. Mas poderia ser assim, ó. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque tu me escolhestes para dar à luz teu Filho Redentor. Tu olhastes minha humilde servidão, bem-aventurada todos me chamarão, pois fizestes grandes coisas, e agora eu te entrego essa canção. Poderoso, santo é o teu nome em toda a terra. Tua misericórdia não tem fim, é de geração em geração. Quando a gente pensa em cântico, a gente pensa em som, né? Eu poderia ter cantado essa música sem teclado, sem pad, sem microfone até. Mas quando a gente pensa em louvor e adoração, automaticamente as pessoas remetem à música. E essa tarde a gente ouviu que é um pouquinho diferente disso, né? Só que teve uma época na história, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Houve uma época muito difícil, aonde Deus se cala completamente. Eu não sei se aqui alguém já passou por isso, uma sensação de céu de bronze quando você ora. Você começa a orar e aparentemente está tudo fechado, parece que a sua oração não sobe. Alguém já passou por isso? Uma sensação muito ruim. Você começa a clamar e fica tudo muito pesado. E dá uma sensação ruim que Deus não está te escutando. Não é ruim isso? É ou não é, gente? Quem dera se todas as vezes que nós orássemos, as respostas fossem imediatas. Quem dera que qualquer pedido que nós fizéssemos acontecesse num estalar de dedos. Quem dera se todos os nossos pedidos de curas Deus atendesse positivamente, deixando a pessoa mais tempo na terra. Quem dera se todos os pedidos de salvação fossem atendidos em todos os cultos. Aquele convidado que você levou para a igreja e falou bem assim: hoje é o dia, e às vezes não foi. Isso é ruim quando acontece em um dia. Agora imagina passar 400 anos sem nenhuma voz de Deus. Você sabe o que me causa mais espanto? Que eu estou te contando isso, e pode ser que para algumas pessoas isso não faria diferença, porque não conhecem a voz do seu Criador. Há um pensamento que daqui a pouco, e pode ser essa noite, Deus venha buscar a sua igreja. E pode ser que o Espírito Santo não esteja mais entre nós, e o estranho vai ser que algumas pessoas não vão perceber a ausência, porque nunca detectaram a presença. Só se sente falta de algo se você conhece, se você tem acesso. E o povo de Israel, um povo que ele era irregular em relação à intimidade com Deus. Havia uma geração que temia a Deus e outra não temia. Havia sempre um rei temente a Deus, depois um rei que se desviava dos caminhos do Senhor. Assim também com os juízes. Havia uma alternância, não havia uma continuidade, sabe? Não havia uma continuidade mesmo de intensidade ali com aquela presença. Uma geração vivia perto
mas não conseguia gerar filhos que entendessem a necessidade da presença de Deus. E aqui está um ensinamento muito poderoso para nós, a nossa geração: busque a presença. Vou repetir: busque a presença, mas principalmente gere filhos que amem a presença. Porque quando a nossa geração passar, haverão filhos ainda sedentos pela presença do Senhor. Fica aí um ensinamento para nós, pais, e para aqueles que ainda serão. E agora eu quero voltar com você no início de tudo isso. Quando o homem peca no jardim, ali Satanás ele estabelece um critério muito atento a todo grande homem que pudesse se levantar a partir daquela queda. Porque Deus foi categórico com a serpente e disse assim: da semente da mulher vai nascer alguém que vai pisar a sua cabeça. E eu fico pensando que o diabo ficou endemoniado. Ele certamente ficou desesperado, porque ele não sabia quem viria. Quem seria esse que pisaria a sua cabeça? E aí, vários homens de Deus se levantaram ao longo da história. Vamos citar alguns exemplos, como Noé, patriarca, um homem que pagava preço por ele e por sua família, um homem de Deus, constrói uma arca, protege a sua família. Só que no determinado dia, tropeça, planta uma vinha, dá aquela exagerada, e aí Satanás pensou: venci, derrubei. Mas aí vem outros como Abraão, Isaac, ambos incríveis, mas cometeram o mesmo pecado, mentiram. E aí vem Jacó, o próprio engano, coitado. E aí se levantam vários, eu não quero me ater a esse começo da mensagem. Vários se levantam, depois chega um homem espetacular, o único que a Bíblia atesta como um homem segundo o coração de Deus, Davi. Certamente Satanás tentou de todas as formas derrubar aquele homem, até que ele caísse, e certamente o diabo mais uma vez pensou ter vencido. E vários se levantaram, vários profetas, como Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Obadias, Sofonias, e aí o último deles, Malaquias, e de repente, silêncio. Deus não fala mais nada. E aí Deus resolve quebrar um silêncio de 400 anos, falando com uma mulher. O que é isso? Vou te explicar. Nessa época, mulher não tinha nenhum tipo de voz, mulher não era nem contada. Isso é tão verdade que na multiplicação de pães, em Mateus capítulo 14, quando o texto faz referência nas pessoas que comeram, diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulher não era notada, não era observada, e de repente Deus quebra o silêncio, falando com alguém que não era notado. Eu acho que você ainda não entendeu, mas eu vou te explicar com muito carinho. Muitas pessoas estão esperando movimentações de Deus, de pessoas notáveis, de pessoas com grandes nomes, mas Deus tem um carinho especial por pessoas que ninguém nota, que ninguém enxerga. Muitas vezes pessoas sentem arrepios quando determinado ministro pega o microfone, quando determinado pregador prega, e aí você vai lá, acessa a mensagem, assiste, e você já começa a arrepiar antes da pessoa abrir a boca, porque muitas vezes a gente se arrepia pelo nome que a pessoa tem e não por aquilo que ela carrega. Só que aí a gente precisa entender que Deus, né? A gente não, a gente gosta de nome, a gente gosta de posição, agora Deus não. Deus quebra protocolo e acessa alguém que não era notada por ninguém. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para você já aqui nesse momento. Se ninguém anda te observando, fica tranquilo que Deus vai te achar aqui nessa noite. Deus marcou encontro com você. Ah, mas meu marido não me nota, minha esposa não me nota, meu pastor não me nota, mas Deus te viu. Deus te enxergou.
Só que eu vou bater um pouquinho nessa tecla. Você precisa entender que Deus enxerga aquilo que a gente não vê. Ele quer acessar aquilo que a gente quer esconder. Pastor, dá exemplo? Um homem gritando: Jesus, filho de Davi. Quem era esse homem? Cego Bartimeu, né? Filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. E ele está gritando. E os discípulos estão fazendo o quê? Não incomode o mestre. Jesus querendo acessar quem precisava dele, e os discípulos querendo afastar exatamente quem mais precisava dele. E a gente precisa tomar um grande cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos pertinho, temos nome, mas cuidado, Jesus pode estar querendo acessar alguém e você está sendo pedra de tropeço. E ele geralmente acessa quem a gente não observa. Os famosos improváveis. E agora, pensa comigo, que cena incrível. E certamente, acredito que todos que estão aqui já ouviram sobre esse texto. E às vezes a gente ouve sem emoção, porque a gente conhece o final da história. Mas eu queria que a gente fizesse agora como criança. Como se fosse a primeira vez que você ouvisse, você imaginasse uma cena. Para Maria, era um dia como qualquer outro. Para Maria, era um dia como qualquer outro. E de repente, aparece um anjo com um recado de Deus. Talvez você achou que essa noite seria uma noite como qualquer outra, mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem um recado para você. Mas é mais um culto, é mais um seminário. Para você pode ser isso, mas para Deus é o dia exato que Ele marcou para ter literalmente um encontro com você. Mas eu sou Maria, eu sou pequeno, mas eu não canto. Essa música que eu contei aqui para vocês foi uma canção que ela faz parte de um musical que Deus me deu no ano de 2010, um musical de Natal. E quando eu li esse texto, me veio essa melodia, eu na época escrevi. E é bem provável que a música que ela cantou não fosse essas melodias. E é bem provável que ela poderia ser ou não afinada. Mas o fato é que Deus se encontrou com aquela mulher através daquele anjo. Então você não pense que a ausência de algum talento que você possa não ter, de forma nenhuma, vai atrapalhar Deus de te acessar. Porque Ele não quer se relacionar com você por aquilo que você faz. É apesar de quem você é. Eu vou repetir. O que você faz não te habilita. Deus não vai te acessar porque você prega bem. Deus não quer te acessar porque você canta bem. É porque Ele te ama apesar de quem você é. Não é sobre nós, é apesar de nós. A gente precisa entender que não há mérito nenhum. Para ela era um dia como qualquer outro. E de repente aparece um anjo e traz um recado que certamente mudou só não a vida dela, mas mudou a história da humanidade. E aí, como eu li, o anjo dá uma série de recados, daqui a pouco eu vou falar alguns pontos. E aí por fim ela diz assim: como se dará isso? Vai descer sobre ti o Espírito Santo. Ótimo. E ela começa a gestação. Depois de 9 meses aparece aquele menino, o rei. O rei nasceu numa manjedoura. Isso é para manter a improbabilidade. O rei nasceu num lugar improvável. E esse rei, aos 12 anos, já estava dando aula de teologia. E ele passa 30 anos em silêncio. E tem gente que não consegue esperar 3 meses para fazer parte do ministério. Isso acontece lá em Vila Velha demais. Acontece muito lá. Jesus sendo Deus, olha para cá. Vendo o cego, vendo o paralítico, sabendo que tinha poder, esperou o tempo. Vamos fazer igual o pregador pentecostal? Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele. Vai, dá um sorrisinho. Diz assim com muito carinho, fala assim: ei, você não é Jesus. Então trata de esperar o tempo de Deus.
Pronto. Se Jesus esperou, calma que seu tempo vai chegar. Amém? Vamos para cá. Estou na introdução. Aguenta aí, gente. Aguenta. Vocês estão comigo? Bem. E aí, esse Jesus cresce. E chega aos 30 anos, é batizado pelo seu primo, João Batista. E começa o seu ministério. Água transformando em vinho, e aquela coisa maravilhosa, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, mortos ressuscitando, tantos milagres e tantas manifestações poderosas, multiplicações, mensagens espetaculares, mas esse Jesus morre. Ele vai à cruz e morre. E aí lembra de Satanás? Matei o Filho de Deus. Na sexta ele pensou isso. No sábado também. Mas ainda era escuro. Maria Madalena sai da sua casa. E ela está indo para o sepulcro ver um corpo morto e levar um perfume. Só que a expectativa dela foi frustrada. Quando ela chegou ali, aquilo que ela esperava não aconteceu. Isso aqui tem um ensinamento muito poderoso para nós. A gente vem com expectativa para o culto. Se ela não aconteceu, fica tranquilo. Ele vai te surpreender. Porque os planos de Deus são mais altos. Os planos de Deus são mais poderosos. São mais grandiosos. Eles estão acima de todas as coisas. Mas para a gente acessar o plano superior, o nosso tem que estar frustrado. Se acontece o meu, eu não acesso o dele. Por isso que Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda. Ótimo. Quando eu guardo o meu coração, eu posso viver Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu só recebo o coração de Cristo quando eu guardo o meu. E aí, ele ressuscita. E aí ele ressuscita, reúne os seus discípulos, diz assim, ó: eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e vocês nunca mais estarão sozinhos. E esse Consolador, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, faz uma pergunta aos Coríntios: porventura vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Pastor, explica, que eu fiquei meio confuso. Vou explicar. Depois de 400 anos de silêncio, num tempo difícil, um tempo de caos, um tempo de guerras, um tempo de muitas dores, Maria recebe dentro de si a resposta que o mundo precisava. Num tempo de caos, Maria recebe dentro de si a resposta que o mundo precisa. Mas aparentemente essa resposta que o mundo precisa durou 33 anos e meio. Porque essa resposta aparentemente morreu, ressuscitou, mas estava indo embora de volta para casa. Só que esse mesmo que veio em uma mulher disse que a partir daquele momento a resposta que o mundo precisa não viria apenas de uma mulher. Mas se você crer com o seu coração, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, e a partir desse momento, você vai carregar a resposta que o mundo precisa. Então essa mensagem de hoje, ela não é sobre uma igreja que precisa, uma igreja que clama, uma igreja que pergunta, mas uma igreja que quer ser resposta. Um seminário de louvor posiciona filhos de Deus. Um seminário de louvor traz consciência. Por quê? Eu vou resumir para você a palavra louvor e adoração. Louvor é um enaltecimento, um engrandecimento por algo ou alguém no tocante ao que ele fez, a uma obra. Ou seja,
louvor ou louvar alguém é um parabéns por um ato. Por isso que você pode louvar pessoas. Quem aqui já fez prova de mestrado, você pode receber ali 10 com louvor. É um plus, olha, você arrebentou. Parabéns por isso que você fez. Já a adoração não tem como ser compartilhada com o homem, porque aí é um atributo do caráter de Deus. É um relacionamento por aquilo que ele é, independente do que ele faz. Só que não tem um mais importante do que o outro, porque tanto a adoração quanto o louvor precisam ser participantes na vida de um cristão. O louvor só vive com Deus, não é quem toca no ministério de louvor, é quem tem um coração grato. Tem gente que canta louvor, mas é ingrato. Então você não louva a Deus, você só canta. Não tem como louvar a Deus e não lembrar dos seus benefícios e viver um Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cântico. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso eu o louvo, por isso eu o engrandeço. Entende que louvor é gratidão. Então você sai do lugar do pedinte para o lugar do grato. Por que tem pessoas que têm dificuldade? Vou ter que falar isso. E não acho que não volta amanhã não. Sabe por que tem gente que tem dificuldade de dizimar e ofertar? Porque dízimo tem a ver com gratidão. Você não dizima para você ter, não é uma barganha sobre o futuro. Você está entregando porque você está sendo grato por aquilo que ele já fez. Então tem gente que não consegue ofertar porque não tem noção do que Deus fez. Ela está com o olhar tanto naquilo que ela ainda quer, que ela não celebra aquilo que Deus já fez. Então louvor é esse lugar. E a adoração ela passa por um outro nível. É quando o que Deus faz ou deixou de fazer não muda mais o meu relacionamento com Ele. E a gente pode lembrar de uma canção, certamente aqui todos conhecem, que diz assim: se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, haja o que houver, sempre será Deus. Então aí o plano muda. Já não é mais sobre necessidade. E aí quando eu disse que essa ministração de hoje, ela é para você deixar só por um momento todas as suas necessidades de lado e entender que Deus te escolheu para você ser a resposta que Brasília, que o DF precisa, que Goiânia precisa. Nós somos a resposta. Mas como assim, pastor? Vamos ao texto. O anjo se encontra com Maria e diz assim: salve agraciada. Agraciada. Quem é bom de português aí? Levanta a mão. Jesus, tenha misericórdia dos teus filhos que não levantaram a mão. É por isso que você anda sendo escrito com C cedilha. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, essa geração da preguiça. Então, você que não levantou a mão, eu vou te ajudar, tá? Agraciada é que recebeu graça, recebe ou receberá. Olha, eu dei uma ênfase, tá? Só para você saber, ó. Salve agraciada. Passado, presente ou futuro? Vocês são bons mesmo. Estou impressionado. Salve a agraciada. Primeiro recado que o anjo traz para aquela mulher: salve a agraciada.
O anjo vem trazer um recado sobre o futuro. Você vai receber uma semente dentro de você. Mas a primeira frase, por favor, presta atenção. A primeira frase: salve a agraciada. Ou seja, antes de eu revelar o seu futuro, eu vou trazer à sua memória o que Deus já fez na sua vida. Isso aqui é seríssimo. Há pessoas que não conseguem distinguir o que Deus vai fazer, porque não conseguem parar para celebrar aquilo que Ele já fez. O anjo tem um recado sobre o futuro, mas ele não entrega de cara. Ele chega para ela assim: Maria, você ainda não sabe, eu vou te entregar o seu futuro. Eu vou mostrar para você aonde o seu ministério vai chegar. Eu vou mostrar para você como que eu vou te usar nessas nações. Ei, olha para mim, você jovem, você ainda não sabe, mas existe um anjo de Deus que veio aqui para entregar o seu futuro, mostrar que tem tempo de bênção, de vitória, de prosperidade para você. Mas espera só um pouquinho e pede agora ao Espírito Santo para que você viva o que está escrito em Lamentações capítulo 3, quando diz que eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Quantas pessoas gostariam de ter o que você tem? Deixa eu te contar um negócio. Talvez você ainda não esteja onde você quer, mas certamente você já está em algum lugar que tem muita gente orando para chegar. Tem gente que está pagando um preço para ter uma família que você tem. Tem gente que está chorando para passar num concurso e não consegue, porque tem dificuldade de aprendizado, por uma série de situações, pela sua vida financeira, não consegue focar, e ela está lá clamando, 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 enquanto você, concursado, só reclama do que tem. O anjo do Senhor está atrás de pessoas que querem receber dentro de si a resposta que o mundo precisa. Quer fazer a diferença para o DF? Primeira coisa, seja grato. E gratidão não é uma palavra, é comportamento. É igual amor. Ah, meu amor, eu te amo. E é um poço de ignorância. Não olha para o lado não, irmãs, por favor. Para o culto não acabar agora. Olha para mim, porque eu aguento, olha para mim. Fala que me ama, mas não traz uma Vitor Hugo. Olha. Hein? Acho que Deus está me usando aqui. Na vida das irmãs, né? Olha. Fala que me ama, mas não apareceu aqui um Dolce & Gabbana, um DG. Aqui, outra coisa, é original, tá? Não é original não, tá? É original, tá? Não é original não, tá? Agora falando sério, olha pra cá, só pra você rir um pouquinho. Só pra parecer que não é com você. Amor, atitude, gratidão também, aí eu vou te provar. Quem aqui é grato pela família que tem? Legal. Aí você olha para os seus filhos de manhã cedo, eles estão dormindo ainda. Aí você olha e pensa dentro de você: como eu sou grato, que família maravilhosa que eu tenho. Mas aí você vai e olha para o relógio e vê que eles estão atrasados. Aí você faz o quê? Levanta, menino! Bora, rapaz! Vai perder a hora! Tudo bem, é verdade, tem que levantar. Aí dentro de você, você é grato. Vou deixar você pensar um pouquinho. Gratidão não é o que você sente, é o que alguém absorve. Não adianta você pensar ser grato e não expressar isso, olhar para sua esposa e dizer assim: muito obrigado porque você me tolerou. Eu pensei no exemplo aqui, eu estou pensando aqui, dou esse exemplo. Muito obrigado, marido, por todas as TPMs durante esses anos. Vou até rodar agora, olha, meu Deus. Meu Deus. Ai, papai, olha aí. Olha. Deixa eu te falar,
seus filhos, eles não querem só o recurso que você coloca dentro de casa. Eles querem saber, de fato, que eles são um presente de Deus na sua vida. E eles só vão saber disso quando você dizer para eles, quando você se portar com gratidão. Que Deus desperte no seu coração nessa noite um coração grato, a tal ponto que você não consegue passar um dia sem render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas aqui, agradece a Deus, mas agradece a alguém também. Tem gente que está pedindo uma porta de emprego, clama, 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 aí Deus vai e abre a porta, e a pessoa não consegue agradecer àquele que foi usado por Deus para abrir aquela porta. Seja grato, amém? Amém. Segunda frase que o anjo fala para ela, diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ó a dica, hein? O Senhor estava contigo. O Senhor estará contigo. O Senhor está. O Senhor é contigo, presente, passado ou futuro? Vocês são bons mesmo no português, hein? Deixa eu te contar uma coisa. Olha para mim. Isso vai ser muito importante você ouvir. Deus está com você. Eu vou repetir. Deus está com você. Quando o texto diz está, é porque é atemporal. Deus é eterno. Então Ele estava ontem, Ele está hoje, vai estar amanhã. Um dos nomes de Jesus é Deus conosco, Emanuel. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe quando que Deus está com você? Quando tudo vai bem. Sabe quando Deus está com você? Quando nem você acredita que Ele está perto. Ele está com você nos dias bons, nos dias de vitória, mas também vai estar com você nos dias de luto, nos dias de queda, nos dias de tropeço. Deus não vai te abandonar. Isaías 49:15 diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode. Mas mesmo que essa venha se esquecer, Deus todavia jamais se esquecerá de você. Olha aqui para mim. Deus na sua vida é suficiente. A gente não consegue perceber a grandiosidade da presença dEle, porque nós estamos de olho nas pessoas que foram embora. Quantas pessoas começaram com a gente, e quantas pessoas nos abandonaram no caminho. Deixa eu te falar, Deus nunca prometeu que todos ficariam por perto. Ele disse que Ele sempre estaria por perto. Só que para nós, muitas vezes a gente está esperando o apoio de um, o apoio de outro, o apoio de outro, o apoio de outro, e Deus está falando: eu não te abandonei, e nem vou te abandonar. Eu estou com você agora aqui, e vou estar com você quando você chegar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, no seu casamento, no seu relacionamento. Deus está com você. Eu vou dizer mais, até quando você não percebe, Ele está lá. Deus está com você. Deus está com você. Gente, por favor, entenda isso. Deus está com você. A gente está vivendo uma geração que está se afundando muito em doenças da alma. E um dos principais motivos são que certamente essas pessoas se sentem sozinhas. Elas olham para o lado, não veem o apoio dos pais ou de amigos, e muitos pensam em tirar a sua própria vida porque se sentem sozinhos. Deus me trouxe aqui para falar para alguém: para de olhar para o lado, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro tem nome, e Ele é o nome que está acima de todo nome. O seu socorro tem nome, e Ele é o nome que está sobre todo nome. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e é o socorro bem presente na hora. Ele não chega atrasado, Ele não chega antes, Ele não vai chegar depois, Ele está na hora da angústia.
para de olhar para o vento. Eu vou te lembrar de um texto. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, aquilo é muito lindo, ele começa a andar, porque ele está caminhando em direção à voz, de repente ele olha para o lado e fica desesperado, começa a afundar, e o texto vai dizer com clareza que Jesus estende a mão e o levanta. O texto não diz que Jesus deu nenhum passo em direção a Pedro. Pastor, explica. Vou explicar. Quando Pedro sai do barco, Jesus está posicionado num determinado lugar no meio do mar. Pedro vem vindo. Pedro ainda não sabe que vai cair. Pedro ainda não sabe que vai naufragar. Ele está indo, a fé está em dia. Só que ele começa a ficar temeroso pelos ventos, pelas adversidades, e ele começa a afundar. E estranhamente, Jesus só estende a mão, Herbert. Sabe por quê? Porque Jesus sempre está parado, nos esperando exatamente no lugar onde a nossa força vai acabar. A sua fraqueza não pegou ele de surpresa, ele já está te esperando quando a sua força acabar. Você está achando que a coisa está piorando, que não tem saída, ele já está te aguardando. Ele vai te pegar de dentro desse mar, ele vai te colocar de volta para andar. Ele está com você. Escute isso, você não está sozinho. Deus está com você. E diz para ela assim: bendita és tu entre as mulheres. Certamente nós somos aqui cristãos, evangélicos, e adoramos ao nome que é sobre todo nome, Jesus, que é o único caminho, verdade e a vida. Mas não tem como achar que essa mulher é uma mulher qualquer. Deus olha para toda a história da humanidade e escolhe uma mulher. Ela era especial. Era ou não era? Aí uma mulher carrega a resposta. E aí o anjo diz assim, ó: você, Maria, é bendita entre todas. Sabe o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Você que está aqui, você foi escolhido por Ele. Nenhum dos 12 discípulos procuraram o mestre. Foi o mestre que foi atrás de cada um. Você está achando que foi a sua perna que te trouxe aqui? Foi não. Jesus te escolheu. Ele escolheu você antes de você nascer. Antes dos seus pais se conhecerem, Ele já tinha toda a sua história escrita. Você foi escolhido para fazer a diferença. Isso aqui não é pregação triunfalista. Não é o meu perfil. Eu não vim aqui para massagear, não é o meu perfil, respeito quem faz. Isso aqui é de consciência, é para você sair do ambiente de vítima e entender que existe um preço que foi pago por você, e agora você foi um escolhido de Deus. E uma das principais armas de Satanás é exatamente te fazer esquecer disso. Ah, mas você é qualquer um. Ninguém vai te ver não, pode errar mesmo, você é qualquer um. O pastor não está te vendo, você não tem oportunidade. Então Satanás tenta bombardear a sua mente, dizendo que você é qualquer um. Mas eu tenho um recado de Deus para você, para te lembrar o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. E olha o final: você é um povo adquirido. Você foi comprado por um alto preço. Entenda que Deus está falando para você: você é precioso, você é importante. Eu enviei meu filho por causa de você. Você é bendito entre todos. O chamado que Deus tem na sua vida, querido músico que está aqui, se você está achando que você foi chamado para tocar um instrumento, você está completamente enganado. Você quer tocar um instrumento, tem um monte de bar para você tocar. Pode tocar. Tem um monte de lugar para você cantar. Aqui é uma eleição. Você foi escolhido para ser porta-voz do Evangelho. Deus te comissionou para usar a sua vida para transformar essa cidade. E isso desesperou a Maria. Ela falou assim: mas peraí, tudo bem, eu estou achando essa saudação difícil para eu absorver. Eu estava aqui num dia como qualquer outro. E talvez você está pensando isso agora. Talvez está sendo
desafiador ouvir para você tanta verdade ao seu respeito. E Maria ficou perplexa e disse: mas espera aí, e como se dará isso? E aí eu quero voltar 6 meses antes. O pai de João Batista falou a mesma frase. Quando o anjo Gabriel visita Zacarias, dizendo que a mulher dele, Isabel, iria conceber a João Batista, ele diz para o anjo assim: e como se dará isso? Aí o anjo olha para ele e fala bem assim: porque você duvidou, você vai ficar mudo. Tudo bem. Aí Maria, 6 meses depois, encontrada pelo mesmo anjo, ela diz a mesma frase. Eu fui para o original, a mesma frase. E como se dará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ó, parece uma dessa. Quer dizer que o anjo gosta mais de Maria e não gosta de Zacarias. Está de birra com Zacarias. E eu confesso a vocês que eu fiquei incomodado. Falei, por que o anjo foi tão ríspido, tão duro com Zacarias e tão benevolente com Maria? Aí Deus falou comigo assim: as palavras foram iguais, mas o que estava escondido não era igual. O superficial das palavras foram iguais. E como se dará isso? O que estava escondido? É impossível, minha mulher é velha e é estéril. Ele não creu. Já Maria, e como se dará isso? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Você quer ser a resposta que o mundo precisa nessa cidade? Não é o que você fala, é aquilo que você esconde. Não é a força das suas palavras com o microfone na mão, é a verdadeira intenção daquilo que você tem dito por aí. O que vai fazer a diferença na vida da sua família não é aquilo que você quer exercer enquanto ministro aqui em cima. Porque como a gente conversou aqui, né, à tarde, isso acontece muito lá em Vila Velha. Só em Vila Velha acontece isso. Tem gente que quando sobe no altar, parece que incorpora um anjo espiritual. A pessoa está lá olhando o WhatsApp, está olhando, está desligado. Mas quando recebe uma oportunidade, rapaz, mas chega a gente, papai, e começa e muda a voz, aí incorpora, é realmente um espírito, não sei. Talvez foi o mesmo que atormentou Saul. Aí a gente pensa, olha para cá, que Deus vai ficar impressionado com aquilo que a gente diz. Por isso que muitas vezes ministros e pregadores que estão aqui, vai ter dias que vocês vão pregar, e aparentemente, pastor, ninguém levantou a mão, ninguém chorou. Mas uma pergunta para nós: é para a gente ver? É sobre nós? Porque vai ter gente que vai levantar a mão por fora, tem gente que vai prostrar-se por fora, mas o coração ainda está duro, mas fez uma graça porque a mídia passou na hora. Isso acontece muito lá em Vila Velha. Chegou a câmera, irmão, o cara está assim, aí vem a câmera, isso acontece muito lá em Vila Velha. Deixa eu te falar, quer ser a resposta que o mundo precisa? Cuida do seu secreto. Qual tipo de conversa que você tem tido quando ninguém vê? Porque Deus quer uma geração que verdadeiramente carrega o Espírito de Deus. Você pode ficar de pé? Outro dia eu prego sobre o cântico. Outro dia, porque meu tempo já estourou. E agora? Canto a música? Ou não canto a música? Será que pode? Deixa eu perguntar para os meus amigos ali, pode? Vocês liberam? Tá, então vocês vão vir aqui. Não. Se pode, posso? Eu nem te pedi, pastor. Que foi boa essa, viu?
Eu já pedi depois, pastor. Não é até aquela indiscrição, né? Eu gosto de gente que prestou atenção na mensagem. Gente, eu poderia, de verdade, ter acabado essa mensagem dessa noite de uma outra forma. Porque a gente que prega, tem vários pregadores muito melhores do que eu aqui. Pastor Anderson, Herbert, Angel e faixa preta. E a gente aprende, pastores, a mexer com o povo. A gente aprende ou não aprende? A menina que ministrou aqui bem demais, estou bem demais. A gente aprende, a gente sabe acessar as pessoas. Sabemos ou não sabemos, Lília? Só que o que Deus quer de você nessa noite não é nenhum sentimento, não é um desejo, é uma decisão. Onde é que eles vieram mesmo? Que bonitinho. Vai pegar a cola aí da letra. E que decisão é essa, pastor Stefano? Vou te falar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer ter uma consciência que a mesma seriedade que foi para Maria carregar Jesus como a resposta que o mundo precisava naquele tempo, hoje eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele é tão incrível que às vezes a gente não sabe o que dizer. Muitas vezes o Espírito Santo não sabe, a gente não sabe, mas o Espírito ele interpreta. Por isso que é tão importante você entender a presença do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes a gente ora por batismo com o Espírito Santo, para a galera rodar no poder, falar em línguas estranhas, mas não entende a importância da presença do Espírito. Porque o Espírito, ele realmente é a nossa conexão hoje com o Todo-Poderoso. E não só isso, é a parte de Deus dentro de nós. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei que caminho seguir, eu não sei para onde que eu tenho que decidir, eu não sei. Pergunte ao Espírito que está dentro de você. Algumas pessoas pensam assim: mas quando o profeta chamar pelo nome, quando eu for naquela tarde da bênção, que tem aquela irmã da revelação do coque, ela é poderosa. Sim, ela pode ter um pouco do Espírito e você tem acesso ao mesmo Espírito. O problema é que a gente é negligente com a presença do Espírito Santo. E eu queria que você experimentasse nessa noite o mesmo derramar que veio sobre a vida de Maria. Porque ela pensou assim: eu sou incapaz. E talvez você também pense isso. E eu sinceramente espero que você pense, porque nunca será na nossa força. O apóstolo Paulo, que era incrível, ele dizia: tem coisas que eu não devo fazer, que eu acabo fazendo. A gente erra mesmo. E vai ter momentos que inclusive a gente vai clamar por coisas que Deus vai dizer: eu não vou te dar. Exatamente para que a gente viva debaixo da misericórdia, que é realmente a causa de não sermos consumidos, e que a graça dele é o que nos basta. Porque de fato o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza e não na nossa fortaleza. Então esse apelo dessa noite aqui não é para super crentes. E como eu disse à tarde, eu vou repetir o convite: não venha para frente se você não decidir. Eu não vou ficar triste, porque não é sobre mim. Eu já estou aqui porque eu preciso mais ainda desse Espírito latente na minha vida. Porque Ele me deu de presente, eu fui escolhido por Ele, porque eu carrego a resposta que o mundo precisa. Nós como igreja, escute isso, aqui eu vou encerrar. Nós não fomos chamados para levantar o caos. Nós não somos os agentes de apontar os problemas. Já tem muita gente fazendo isso na internet. Está na hora de levantar uma igreja que diz assim: está um caos lá fora, mas eu carrego o Espírito Santo. Tem problemas lá fora, mas eu carrego Jesus dentro de mim. Está um problema lá fora, mas eu conheço alguém que pode mudar a sua vida.
Existem casamentos destruídos perto de você, mas você carrega a resposta que esse casamento precisa. Existem pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, quem sabe no mundo das drogas, mas você carrega a resposta que essa pessoa precisa. Eu queria que você que quer mais do Espírito, que quer ser encharcado por essa presença, não só para sentir, mas para fazer a diferença, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, o teu gemido traz meu nome, fala de mim pro Pai, quando eu preciso. Espírito Santo, há um clamor em meu coração, traduz isso para o Pai. Eu te agradeço. Eis-me aqui, flui em mim, começa em mim a obra que queres fazer. Eis-me aqui, flui em mim, começa em mim a obra que queres fazer. Precioso Espírito, tesouro escondido no barro que eu sou, meu amigo Espírito, que conta os segredos que o Pai te revelou, que era sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu gemido traz Meu nome, fala de mim pro Pai, quando eu preciso. vai orando ao Senhor, Espírito Santo, vai conversando com o Espírito de Deus aí no seu lugar. há um clamor em Fala, meu Espírito Santo, vem sobre mim. coração, traduz isso para o Pai. Vem sobre mim, Espírito Santo, como veio em Maria. Eu te agradeço. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, flui em mim, começa em mim a obra que queres fazer. Eis-me aqui, flui em mim, começa em mim a obra que queres fazer. Precioso Espírito, tesouro escondido no barro que eu sou, meu amigo Espírito, que conta os segredos que o Pai o revelou, que era sobre nós. e eram sobre nós, e eram sobre nós, e eram sobre nós, Que era sobre e eram sobre nós, e eram sobre nós, e eram sobre nós, que eram sobre
Agora escuta isso aqui, ó. Escuta isso. O Pai encontra com o Espírito logo quando Jesus está subindo. E aí o Pai tem uma conversa com o Espírito sobre a gente. Eu queria que você ouvisse essa conversa. Espírito, sabe o barro que eu peguei, sabe o homem que eu formei, sabe o preço que paguei com meu próprio filho. Espírito, eu te dou um novo lar, um coração pra morar, cuida dele até o meu filho buscar. Espírito, sabe o barro que eu peguei, sabe o homem que eu formei, sabe o preço que paguei com meu próprio filho. Espírito, eu te dou um novo lar, um coração pra morar, cuida dele até o meu filho buscar. Eis-me aqui, flua em mim, Senhor, começa em mim a obra que queres fazer. Eis-me aqui, flua em mim, começa em mim a obra que queres fazer. Espírito, tesouro escondido no barro que eu sou, meu amigo Espírito, que conta os segredos que o Pai nos revelou, que era sobre nós. Jovens, Deus diz através de João: eu vos escolhi. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Escolheu. Foi Deus que te escolheu. Você consegue imaginar Deus em toda a eternidade olhar para tanta gente aí e falar assim: Pastor Anderson, eu escolhi você. Eu preciso fazer um movimento de adoração no DF. Eu escolho você. Eu escolho você. Eu escolho você, Herbert. Eu escolho você, Rangel. Eu escolho você, pastor. Eu escolho você. Eu escolho você. Nós fomos escolhidos por Ele. Só que a gente não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez eu te peço, derrama sobre nós o Teu Espírito agora. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Não simplesmente para barulhos, somos pentecostais, gostamos disso, mas o Espírito da consciência, o Espírito da consciência, para que a gente entenda de verdade que o Teu Espírito mora em nós, para que a gente possa fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Que esses Teus filhos que estão aqui
possam fazer a diferença dentro da sua família, dentro da sua casa. Que essas pessoas que estão aqui possam fazer a diferença dentro dos seus casamentos, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus vizinhos, no seu trabalho, na faculdade. Em nome de Jesus, que haja consciência espiritual da tua presença, porque está chegando o dia e que nós seremos levados. Mas antes disso, cumpra em nós o teu querer, em nome de Jesus. Pastor Anderson.